irmãs, muito bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente. Hoje era para estar o Marcelo. A gente foi buscar alguém à altura dele, mas não tinha, e pegar um pouquinho a coisa mais baixa que sou eu. Então, um pouquinho de paciência, mas eu trago um assunto que eu tenho certeza que vai interessar vocês. Eu estava conversando aqui, né, um pouquinho antes da abertura, que a gente vive em ciclos, né, de aprendizado, né, e atualmente eu tenho pensado muito no mandamento maior, né, que Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Né? E aí tentar trazer isso para o dia a dia da gente, né? Como é que a gente faz para fazer esse processo de começar a amar, pelo menos a nós mesmos, né? E esse assunto tem a ver com isso aí. Culpa, erro e perdão, né? Há uns 8 anos atrás, eu estava num consultório médico esperando, folheando aquelas revistas velhas, que hoje nem revista tem mais, né? Hoje você tem que ficar no seu celular, não tem mais revista velha lá. Mas ali eu vi essa capa da Isto É, uma pessoa com uma pedra nas costas, enorme, uma grande pedra, assim, né? Com esse título, não carregue todas as culpas. E aquele troço me chamou a atenção, eu li a mensagem e tal, mas eu desenvolvi uma reflexão sobre esse assunto aí, eu espero que vocês gostem. Então, nessa reflexão, nós descobrimos que muitos de nós não avançamos mais rapidamente porque ficamos presos a processos de culpa. Nós vamos entender um pouquinho o que é essa chamada culpa aí que a gente está falando. É como se fosse uma pedra enorme que a gente tem que carregar, que a gente carrega e que dificulta, diminui a marcha do processo evolutivo. Tenho 39 anos de caixa, né, trabalhando, e muitas vezes eu me deparei com situações, eu acredito que vocês também, né, aqui eu só vou citar algumas, né, em que a pessoa viveu determinada experiência supostamente negativa e aquilo cria um trauma psicológico e que a pessoa não avança. E aquilo não avança e fica preso e a pessoa fica limitada em aquilo. Eu vou citar aqui alguns muito básicos, né, só para vocês lembrarem. É uma das formas inconscientes, né, de autopunição, né, porque às vezes, aqui no primeiro exemplo, né, vai aprender a dirigir com o namorado ou com o marido que não tem a paciência e nem vamos dizer assim, a competência necessária para dizer o que acontece. Em alguns casos, dá ruim, né? E a pessoa tem várias amigas que não dirigem até hoje, por quê? Porque tiveram essa experiência negativa e não se permitem agora aprender carro, porque aquilo virou uma coisa muito ruim, limitadora. Por isso que o assunto de hoje é para nos libertar desse processo, né, dessa coisa chamada culpa. Outro ponto que eu percebi também, às vezes a pessoa trabalhando numa determinada área tem uma experiência negativa na área e não é da forma com que ela foi. Eu, por exemplo, no banco, a gente tem área de pessoa física, pessoa jurídica, as áreas habitacionais, às vezes a pessoa tem uma experiência numa determinada área e, por alguma razão, teve algum problema lá, ela se fecha para o processo e depois não quer mais crescer profissionalmente porque fica preso àquela ideia, àquela experiência negativa que tem. Então, como essas, existem diversas aí ao longo da vida e também muito a ver com as nossas relações com as pessoas. Normalmente tem por debaixo relação com pessoas que não foi da forma com que a gente gostaria e tem a ver com uma expectativa muito grande nossa, né, de não errar, de fazer da melhor forma que muitas vezes a gente não consegue. Então, um nível de exigência muito alto em relação a nós e que faz com que a gente trave, eu chamo travar no sentido de criar esses travas. Então, pode também ser algo que foi feito de forma diferente no passado e que deixamos de fazer. Alguma coisa que a gente não fez, mas que agora consciente, puxa vida, aquilo devia ter feito, aquilo se transforma em culpa. Mas não fez. E essa culpa diminui a velocidade do nosso processo de adiantamento. Sem falar nas consequências psicológicas e físicas, que a gente sabe quando a gente estuda os pontos de força, os chakras, né? O que a energia negativa do pensamento faz nessa assimilação dessas energias negativas
fruto do nosso pensamento de baixo teor vibratório, desarmonizando os nossos órgãos físicos por tabela. Mas esse não é o foco, tá? A gente vai tratar um pouquinho mais na causa aí. Vamos lá. Então, na raiz dessas experiências negativas, que a gente chama de negativas, né? Sempre, boa parte dela tem essa coisa chamada culpa. A exigência de nós mesmos e da sociedade de sermos perfeitos. Ou seja, de não termos direito a errar, ou de errar muito pouco. Alguns de nós têm um nível de perfeccionismo muito pesado em relação a ele. Não se permite. E isso tem um custo muito grande para nós. Então eu quero humanizar um pouquinho esse processo de culpa, o papel do erro, né? Entender um pouquinho melhor o perdão. Segundo Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele fala lá: a culpa paralisa nossas atitudes no presente por um erro cometido por nós no passado. É bem isso mesmo. Algo que fizemos ou que não fizemos, não é só o que fizemos, que me lembrei, o que não fizemos, e que nos paralisa ou faz com que a gente diminua a velocidade do nosso processo, porque a gente fica preso àquela, né, levando-nos até a processos depressivos, né, porque a depressão é excesso de passado, né, ansiedade é um excesso de futuro, né, eu sou ansioso, sou depressivo e ansioso, é possível? Já viu? Então, desconectado do presente, né, então estou lutando para viver o presente, tendo a viver o passado e tendo a olhar muito para frente. E o Espiritismo está me ensinando a viver o agora, o hoje. A pandemia está me ensinando a viver intensamente o momento. Sigamos. Então, a palavra culpa, eu sempre gosto de buscar a origem, né? Vem lá do latim, culpa, né? Que significa crime, falta, erro, delito. Então, já é um negócio pesado, né? Culpa é uma coisa pesada, né? Crime, falta, erro, delito. A palavra crime tem origem também no latim crime, né? Significa lesão, acusação do verbo cernere, penerar, escolher. E a palavra mea culpa, que significa minha culpa, ela foi inserida no latim eclesiástico, né, pela igreja, em 1372. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui à Igreja Católica, porque eu sou um ex-sacerdote. Os meus, vamos dizer assim, os espíritos que me assessoram hoje dentro da Casa Espírita são padres. Meu coração está intimamente ligado à Igreja Católica. Eu estive recentemente viajando para a Espanha, fui a Toledo, entrei em várias igrejas, e assim, em cada delas minha gratidão pela igreja, pela disciplina que ela me ajudou a desenvolver a compreensão do Evangelho de Jesus. O Espiritismo agora traz uma nova dimensão, um novo olhar. Então, todos esses ciclos. Mas essa palavra foi inserida, minha culpa, no latim eclesiástico. Vocês vão entender por quê. Também teve 100 anos, 150 anos, o Tribunal da Inquisição também consolidou isso pelo Papa Gregório IX, que me parece que é o mesmo do livro Libertação, se não me engano. Um espírito muito endurecido, né? Então, qual que é a estratégia que houve nesse modelo mental que nós estamos presos até hoje, né? Então, a culpa ela foi utilizada no passado intencionalmente, associado ao erro e ao pecado. A necessidade de confissões é um modelo mental do qual nós fomos repetindo. Você vai viver, você vai errar, faz parte do processo. A partir do momento que você erra, esse erro se transforma em pecado. Esse pecado é uma culpa do qual você precisa se libertar. Quem é que te libertava lá no passado? Éramos nós, os sacerdotes, os intermediários do plano da terra com o plano espiritual, com o reino divino, né? E você ia lá, se confessava, se libertava, voltava para o mundo, continuava errando, ia lá de novo, porque ficamos nesse processo aí durante 600, 500 anos aí, pelo menos. Aí vem lá com o advento do iluminismo, com a Revolução Francesa, começam a reencarnar espíritos que querem pensar, que não aceitam qualquer coisa. Começam eu quero pensar, eu quero ter o direito de pensar, de raciocinar, de se libertar desse processo de que a gente estava preso atavicamente. Então, esse modelo mental, erro, pecado, vira culpa, necessidade de confissão para nos libertarmos desse processo, manutenção de poder e
E aí aquela coisa do céu e inferno que era utilizada como medo para nós. O Espiritismo vem nos mostrar uma nova visão sobre esse assunto muito libertador. E eu estou aqui porque eu fui um dos que certamente trabalhou muito forte esse modelo mental, não tenha dúvida. Eu fui sacerdote por mais de uma vez, em reencarnações passadas, e eu tenho certeza que esse assunto não vem à toa. Vem agora, orador é a lei de causa e efeito, né? Oportunidade para fazer diferente, para levar a verdade de uma forma diferente. Não que não fiz coisas boas, devo ter feito, né? Mas levar a verdade de uma forma diferente do que a gente vinha trazendo, né? Sigamos. Então, carregamos na nossa intimidade psíquica, né, esse modelo mental de culpa, até de forma inconsciente, nem sempre ela é consciente, né, associada sempre a essa causa que é o erro. Então, nós vamos entender o erro, e a gente às vezes leva o erro como uma coisa negativa, e eu quero desmistificar um pouquinho isso. Eu acredito que se vocês prestarem atenção em relação à questão de culpa, de erro, de perdão, vocês vão sair mais libertos em relação a esse processo evolutivo de vocês. Então vamos entender um pouquinho melhor a função do que chamamos erro, né? Será que errar é humano? O Livro dos Espíritos lá tem 4 questões, né, que falam sobre isso. Lá fala assim: fomos criados simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio, liberdade de escolha, que se desenvolve na medida que evoluímos através do trabalho. Então nós somos criados simples e ignorantes, na medida em que nós vamos reencarnando através de personagens diversos, né, como bancário, como médico, como marido, como mulher, como homem, como filho. Esses exercícios dessas competências fazem com que a gente desenvolva o intelecto e a moral, né? Então, o livre-arbítrio das escolhas que a gente tem aí, né? Ou seja, possuímos a capacidade e a liberdade de escolha das nossas ações. Mas será que Deus colocaria um livre-arbítrio para algo que depois seria punitivo para nós? Você faz o que você quer, mas se errar, está lascado. Você vai ter um castigo. Nem gosto dessa palavra castigo, porque acho que Deus é amor, não combina com castigo, né? Então vamos lá. Ora, se Deus deu para nós o livre-arbítrio, a capacidade de escolher nossos passos, os decorrentes desses passos fazem parte do nosso aprendizado. Eles não podem ser negativos como o nosso ponto. Então aqui tem uma frase aqui que vocês vão entender bem. Algum pai recrimina o filho que está aprendendo a dar os primeiros passos e cai? Algum de nós faz isso? Vai dar um tapa na criança que não conseguiu manter. Por que o pai lá de cima faria isso conosco? Muito menos. O processo de escolha, ele é educacional. É isso que a gente precisa. Tudo bem que nós podemos escolher um caminho melhor, mais curto, sem atalhos, né? Mas faz parte do processo de escolha. Tudo leva ao processo evolutivo, tudo, inclusive os erros. Nós vamos ver também. Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 5, item 1. Rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta o homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. É lógico que se a gente começa a repetir a mesma coisa, né, você está patinando, né? Você está reforçando uma coisa que vocês vão ver no cérebro, que vai se transformar num hábito. Então, quando fazemos uma determinada escolha, que ao nosso ver traz um resultado negativo, certamente, após analisarmos as suas consequências, vamos compreender que ela poderia ser feita de forma diferente. Mas a gente olha lá na frente algo que a gente fez lá atrás, né? Nos daremos conta que na próxima oportunidade a gente poderá fazer diferente. Então eu dou um exemplo aqui, né? Quando a gente caminha por um local, esses dias atrás, isso não considera um erro, porque é uma coisa assim, eu fui sentar na cadeira do centro, eu sentei na ponta, assim, nem você, para ficar olhando, né, quem entra e o orador, e a cadeira quebrou, bem na hora que estava fazendo a prece. Ela fez um barulho horroroso, né? Eu virei assim de ponta cabeça, para vocês terem uma ideia, assim. Aí com as perninhas, imagina, né? Com as pernas agora. Aquilo não criou culpa, não criou nada, não foi um erro meu, porque eu desviar com a cadeira. Mas assim, o que aconteceu? Cada vez que eu vou sentar na cadeira, eu dou uma merda, eu sento com todo o peso. Eu dou uma sentada assim, ó, para ver primeiro. Então,
Outra vez eu estava, essa coisa de ir no banheiro de novo, né? Que alguns têm esse hábito. E acontece. Eu sou diabético, né? Eu acordo muitas vezes de noite para medir a glicose, tomo insulina e tal. E se eu acordar assim, para valer, eu fico às vezes 2 horas acordado, né? Aí fico fazendo checklist de problema. Não sei você, né? Checklist de problema à noite, sabe? Às vezes tem gente que tem. Eu faço, às vezes, fica procurando chifre, né? Coisa que você não vai resolver, você fica procurando lá e fica pá. E aí eu tive uma ideia maravilhosa, nem sei se eu contei essa aí. Minha cama é aqui, aí tem um armário embutido, uma das portas é a porta que vai para o banheiro. Eu falei, olha, eu vou levantar e com o olho fechado, e daí eu não acordo muito, não acendo a luz, não acordo a minha esposa, né? Eu faço xixi e volto. Né? Só que eu esqueci que a porta estava entreaberta, e eu dei uma cabeçada aqui assim, bem naquele lugar assim, que dói pro chuchu. Do jeito que eu bati, eu voltei, né? Voltei para a cama, acabou a vontade de fazer xixi, aquela coisa daquele jeito. O que eu aprendi com aquilo? Né? Uma outra vez que eu tive vontade, né? Aí eu me lembrei até do seu Hugo, né? Eu fui, só que só fui com um olho aberto. Assim, com um olho, não vou com os dois ainda, vou só com um aberto. Então a gente aprende. Se você der um tropicão numa calçada que você andar e caiu, tenho certeza que naquele lugar você vai passar mais esperto. Se você fez alguma coisa que te mexeu contigo, quando você tiver a experiência nova, às vezes com outros personagens, você vai estar mais esperto. Então o processo daquilo que a gente chama de erro, ele é experiência educativa, faz parte do processo. Então não temos que nos prender à culpa, transformar isso, puxa, por que eu não fiz? Sigamos. Então errar é humano e faz parte do nosso aprendizado, pois também nos torna mais experientes. Sigamos. Se errar é humano, como é que a gente tira proveito desse processo? Primeiro a gente tem que parar de fugir de nós. Quando eu fiz essa reflexão, há uns 8 anos atrás, estava aquela época do caçar Pokémon, não sei se vocês lembram, o pessoal com o celular assim, nas ruas, caçando Pokémon, não sei o quê, e aí eu peguei aquilo e falei assim, olha, trouxe para a nossa experiência aqui, nós precisamos parar de caçar o Pokémon, os inimigos fora da gente. Quando a gente estiver caçando, transferindo a responsabilidade dos nossos problemas, achando que está fora, o chefe, é a esposa, é o marido, é o filho, é o político, nós estamos caçando um Pokémon fora da gente. O problema está aqui, dentro de nós. O Pokémon está dentro da gente, né? Aí, simbolizando. O processo que se faz isso é através do autoconhecimento, né? E através de uma coisa chamada perdão. Vamos entender o que é perdoar-se. A gente pensa sempre muito no perdão para o próximo. O perdão começa em nós. Se a gente não se aprender a perdoar, a gente não avança. Então, vamos ver um pouquinho disso, né? Só que fala lá, conhece-te a ti mesmo. Então, cada processo que a gente faz de processo de autoconhecimento, cada experiência vivida, é como se fosse uma atualização do nosso aplicativo. Nós não temos um celular aqui que vive atualizando, de vez em quando tem versões que a gente tem que atualizar no computador. O espírito milenar atualiza diariamente a sua versão. Esses dias atrás, na última palestra, eu falei, gente, nós temos que ter o Wi-Fi aberto da nossa sensibilidade, sem senha. Para quê? Porque quando a gente andar, a gente perceber se o outro está precisando de alguma coisa. Se a gente estiver muito fechado, estiver com senha, então, fazendo essa analogia com a modernidade, nós hoje somos a última versão do aplicativo Espírito Milenar. O processo de conhecimento a ti mesmo é atualizar essa versão de forma mais rápida. Porque enquanto a gente está transferindo, achando que o problema está no celular do outro, ou no espírito que está fora, você não corrige o problema dentro de você, dos seus comportamentos. Então, primeiro, como é que faz para atualizar esse aplicativo, né? Revisita o teu passado. O ideal é que se faça isso, o Santo Agostinho fala, fazer isso no dia, né? Por que tem que fazer no dia? Deve-se, deve-se, né? Porque não tem nada, a gente faz o que a gente quer. Porque depois de uma semana, vocês lembram o que vocês fizeram? Um amigo me perguntou, mas por que você não faz uma vez por semana? Eu falei, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Então, no dia, ou no máximo no dia seguinte, você revisita o teu dia e vê tudo que saiu da média para cima
e para baixo. Não é só para baixo não, tá? A gente estava conversando ali. Tudo que você pôs, eu fiquei muito triste. Fiquei magoado, fiquei aborrecido. Me senti mal, me gerou uma... Tenta buscar a causa daquilo ali. Por que eu fiquei? E para cima também. Por que eu fiquei muito feliz? Porque aí você vai conhecer as suas potencialidades, aquilo que você já tem desenvolvido e aquilo que você precisa desenvolver. Isso é a forma que se tem de atualizar. Então você olha para trás, né, para ver o que aconteceu. Mas isso é hoje, presente, não tem como voltar. Ninguém consegue voltar para trás. Algum de vocês já conseguiu voltar lá atrás e fazer alguma coisa diferente? Então o perdão das ofensas de Jesus não tem a ver com o passado, em voltar ao passado, tem a ver com o presente e com o futuro, com a relação que nós vamos ter conosco e com o próximo, hoje e amanhã. A gente olha para trás para entender, para criar consciência, para mudar, hoje, fazer de forma diferente. Então, o próximo passo, depois que a gente reconhece que poderia ter feito de forma diferente, é ter consciência disso. Estou arrependido, isso me causou, podia ter feito, mas não fez. Como é que eu faria agora se essa experiência fosse repetir tal jeito? Quando ela se repetir, você vai ter uma oportunidade de fazer diferente, ou não. Se acontecer de novo, bem, tenta de novo. Por isso, perdoar-se 70 vezes 7, né? Infinitamente até você se libertar disso, né? Então, é importante a gente ter isso, porque perdão não tem a ver com esquecimento, tem a ver com consciência e reparação no presente e no futuro. Perdoar a si mesmo, perdoar o próximo, tem a ver com consciência, criar consciência, reparar, reconhecer, arrepender, reparar, hoje e daqui para frente, não para trás, porque para trás ninguém consegue voltar. Se alguém conseguir, me avisa. O meu número aí, passa aí, porque tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer diferente. Um monte. Que eu já olho para trás e, puxa vida, podia ter feito, mas não fez. O importante é agora. Vamos tentar fazer diferente para frente. Não importa se eu fui o pior homem do mundo. Eu dou um exemplo maravilhoso disso. Aqui no Evangelho segundo tem até uma expressão que eu não gosto. A duração do castigo para qualquer falta fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao retorno da senda do bem. Eu vou trocar a palavra castigo com o processo de prova, o processo expiatório. Porque Deus não castiga, Deus é amor. Jesus veio nos ensinar isso, que Deus é amor. Ele não castiga, nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, do qual, quando nós saímos, naturalmente ficamos mergulhados nesse processo. Perdoar-se é dar uma nova oportunidade para você. É reconhecer que estamos em fase de aprendizado e que errar faz parte do processo. O melhor exemplo disso na história, Saulo de Tarso, inimigo número 1, membro do Sinédrio, lá no tempo de Jesus, perseguia, estava indo para perseguir Ananias lá na estrada de Damasco. Quando ele encontra, Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, fica cego, sente aquele influxo de amor de Jesus, que deve ser uma coisa extraordinária, né? E ele imediatamente, Saulo, por que me persegue? Né? Jesus faz uma pergunta ao coração, aquele espírito milenar que estava endurecido e perseguido: por que me persegues? E ele imediatamente percebe que estava equivocado. Ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Olha que grandeza desse espírito, né? Um espírito, lógico, que estava mais preparado. Ele não se prendeu, ele era um inimigo número 1. Ele poderia falar: não estou pronto porque eu fiz um monte de coisa. Não, ele virou a chave, do outro lado, e seguiu. Tudo bem, nós não somos Paulo de Tarso, mas nós podemos, também não fizemos o que ele fez, mas nós podemos aprender com o exemplo dele, e assim, fez algo que está te incomodando, se liberta. Essa reflexão de hoje é para você se libertar de todas as suas... Eu, como sacerdote do passado, eu vinha aqui libertar vocês. Eu prendi vocês no passado, agora eu vim libertar. Gente, não precisa confissão, não precisa nada. É você com você. Ninguém vai libertar você a não ser você. Se liberte das culpas. O erro faz parte. Não estou fazendo apologia a erro, não. Eu só estou querendo mostrar a vocês que errar é do processo educacional. Isso faz parte da nossa aprendizagem. Sigamos, né? Quando Jesus fala lá quantas vezes deveremos perdoar os outros, Jesus fala 70 vezes 7.
nosso doutor, médico, neurologista, fez uma palestra, eu estava contando para ele outro dia na saída, né? E me gravou muito, né? Eu vou falar com as minhas palavras, doutor Silvio, se cientificamente não é bem assim. Mas, cada vez que a gente tem uma atitude, um pensamento, uma coisa, nós, na ponta dos nossos neurônios, sai vamos dizer, um estímulo químico, que chama-se sinapse. Essa sinapse, esse estímulo químico, é como se fosse um caminho, né, que vai sendo traçado no cérebro e que, quando se repete 1, 2, 70 vezes 7, ele se transforma num comportamento ou numa alternativa de comportamento. Quando Jesus fala perdoai 70 vezes 7, ele está falando, repete esse exercício de perdão a si mesmo, dá uma nova oportunidade a você, ao outro 70 vezes 7, porque na hora que você for visitado por algo que te ofenda, ou alguma culpa que te pegou, você vai ter essa alternativa, essa trilha sináptica no teu cérebro, porque o cérebro, que é o depositário, vamos dizer assim, dessas manifestações e escolhas do Espírito, está lá, você tem mais essa alternativa para fazer. Então Jesus explica cientificamente como é que a gente se liberta dos processos de comportamentos negativos repetidos. É com um comportamento novo, é com a construção de trilhas sinápticas novas. Eu preciso caminhar, fazer exercício. O teu cérebro vai falar para você assim, vamos falar semana que vem. A partir do momento que você começar a caminhar uma vez, 2, 70 vezes 7, você vai ter aquilo muito forte e aquilo vai sobrepor. Nós temos uma trilha do olho por olho, dente por dente, que veio ao longo de séculos sendo repetido. Agora Jesus falou da trilha do perdão. Nós temos que contar até 10, tem que olhar o outro como um espírito milenar. Nós estamos fortalecendo essa trilha. A outra é muito forte ainda, porque quando a gente é cutucado, normalmente a gente vai buscar outro. Dependendo do estado emocional que nós estivermos, nós buscamos olho por olho, dente por dente. Se você estiver mais no momento tranquilo, você já vai para a trilha do perdão. Isso vale para tudo. Todo aprendizado evolutivo se dá, vamos pensar sobre a ótica do cérebro, da ciência, pelas trilhas sinápticas novas, pelo novo que você conhece, que você desenvolve, que você repete. Então precisa repetir. A própria estrutura do mundo, ela é assim. A reencarnação vai e volta, o segundo, a hora, o dia, os ciclos de lua, tudo. Já repararam? Esse vai e volta. Vai chegar um tempo que a gente se liberta desse processo, a gente não vai enxergar o tempo como a gente enxerga hoje. Né? O espírito mais avançado, ele está desconectado dessa coisa, né? A gente ainda precisa disso. Você precisa de uma noite de sono. Já se deram conta que uma noite de sono é abençoada? A pessoa, se não tivesse noite de sono, ou se fosse só noite, ou se fosse só dia, se não pudesse descansar, esse ciclo de dormir e despertar é o perdão divino a você. Vai e faz de novo. Você levanta mais tranquilo, mais calmo, pelo meio das vezes. Sigamos. Então, a criança que aprende a andar repetindo os passos até formar uma trilha sináptica no cérebro, assim como é andar de bicicleta, de moto, qualquer coisa. Né? Então, quando Jesus propõe perdoar 490 vezes, ele cientificamente permite a construção de uma nova trilha, uma trilha sináptica do perdão pela repetição. Se a gente sabe que os erros fazem parte do nosso processo evolutivo, por que então nós julgamos tanto os outros? Não sei vocês, mas eu sei que não pode, eu sei que está errado, mas eu sou bancário, não sou juiz, mas eu tenho uma capacidade de julgar e de dar a pena para a pessoa em segundos, gente. Eu já olho lá, eu nem conheço, né? 10 anos. Está preso. A gente faz isso involuntariamente já. Por quê? Porque é tão forte esse processo de julgamento dentro da gente, que a gente tem que construir um outro comportamento que é não julgar. Como é que eu estou fazendo isso para lutar, para me libertar um pouco disso? Olhar o outro como um espírito milenar. Então vamos lá. Lá o Hamed fala, a Joana também fala, né? Que na psicologia moderna existe um fenômeno muito comum chamado identificação projetiva ou projeção. O que é isso?
É uma das fugas psicológicas que a gente busca, né? Fuga psicológica é tudo aquilo que a gente faz para não olhar para dentro. A gente fica buscando coisa fora para não se olhar e para não botar o dedo na ferida dentro de nós, né? Então, nesse fenômeno, nós projetamos nos outros julgamentos de imperfeições que possuímos, perfeições muitas vezes nós possuímos, e que desconhecemos dentro de nós. Ou seja, rejeitamos no outro algo que nos incomoda e que desconhecemos em nós. É como se estivesse tentando nos livrar dessas imperfeições, julgando-nos os outros pela nossa base moral e psíquica. A homofobia, tudo que você projeta. Existe outro fenômeno que é a introjeção, que é o inverso. Você passar a ser, em fuga psicológica, uma pessoa, às vezes um ídolo, né, que você não é. A criança é muito normal, lembra na época do Ronaldinho, com aquele cabelinho assim, as crianças começaram a cortar o cabelo, né? Um ídolo, um cantor, né? Eu tinha um amigo que, na época, a gente que é mais experiente, né? Assim, na época da discoteca, né? Lá atrás tinha lá os bidis, né? Aí tinha o John Travolta. E o John Travolta, naquele bar do sábado da noite, ele andava assim, toda cheia de malemolência, né, na rua, né? Aí esse meu amigo, meu parente, eu comecei a olhar ele e falei, nossa, ele anda diferente dos outros, né? E comia igual assim, né? Ele está se passando pelo John Travolta, na percepção dele era o símbolo que ele queria ser igual, né? Naquele momento, né? Julgando, né? Estava julgando o cara ali, né? Mas é um bom exemplo de introjeção, né? Você traz de fora algo que você queria ser e tenta replicar aquilo dentro de você, né? Então nós julgamos e condenamos os outros porque queremos que eles ajam e reajam segundo os nossos valores. Isso é muito importante vocês prestarem atenção. Vou repetir. A gente julga e condena o outro porque a gente quer que o outro haja e reaja como se fôssemos nós, com as nossas bases morais. Isso é impossível. É impossível. E é tão lógico, só que é tão difícil de internalizar isso. Porque eu sei disso, mas eu todo dia, quando eu vejo, eu estou julgando. Por quê? Porque aquela trilha é muito forte. Passei séculos julgando, agora eu estou aprendendo a olhar o outro como espírito milenar. Quando a gente consegue fazer o exercício, aquele irmão que nos agrediu é um espírito milenar que está dando o que tem, o que pode, o portfólio que ele desenvolveu, com o intelecto e com a moral que ele desenvolveu, até então, fica mais fácil de aceitar. Então é legal a gente começar a exercitar isso, olhar o filho, o marido, o irmão, como um espírito milenário, e não como aquele serzinho que está ali para te infernizar aqui, que o demônio está com. Não, nada disso. Ele está dando o que tem. O bom e o ruim. E a gente tem que aprender que isso faz parte do processo evolutivo deles. Não quer dizer que nós não vamos ter que influenciar. Tem que influenciar pelo bem, lógico, a escolha vai ser do outro. Então, quando a gente julga, a gente falta com uma caridade, né? Falta de amor de nossa parte, porque nós desconhecemos nos outros as bases morais. Quem conhece, pode falar que conhece o outro. Nós nem nos conhecemos, gente. Não podemos nem falar que nós nos conhecemos. Quando você se achar que você conhece, você vai ser visitado por alguma coisa que você vai ter uma reação que você... Meu Deus do céu, tinha esse monstrinho dentro de mim? Esses dias atrás aconteceu comigo. Não vou contar o caso, mas eu descobri um lado e falei, nossa, eu achei que isso aqui esse dinossauro já estava petrificado. Não, a gente não se conhece. Às vezes a esposa conhece melhor a gente, ou o psicólogo, ou as pessoas que convivem conosco. Então, juridicamente falando, se tiver algum advogado aqui, a gente desconhece os autos, né? Não dá para julgar o outro porque a gente não conhece a história milenar. Nem da esposa, nem do filho. Nem a nossa. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas frações de reencarnação, em momentos muito específicos, em 10 anos aí de experiência, para entender um pouco algumas coisas que estavam passando, mas a vida já a gente nem se lembra. Então, para a gente fechar, né? Em resumo, errar faz parte do aprendizado. É humano, né? E essa culpa que a gente carrega, ela faz com que a gente diminua a intensidade do nosso processo evolutivo. Então vamos nos libertar das culpas. Fez alguma coisa que te incomoda? Hoje é o dia.
Deixa para lá. Se foi com um parente que você fez ou deixou de fazer, o que você pode fazer hoje para fazer diferente? Pega um dia que você está bem, faz uma prece e para ter ele. Pede perdão. Repara o erro, se for alguma coisa que possa ser reparada. Né? Reconhece para o outro. Se liberta disso, segue a tua vida. Porque o que acontece quando a gente fica preso? A gente não faz nada. A gente não corrige o passado e também não fica ali, passando. E qual de nós sabe o dia que vai voltar para o plano espiritual? Com raríssimas exceções, né, de Chico, o Paulo, talvez, né? A maioria não sabe o dia. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Um querido amigo lá de Cambé, né? Prefeito, ex-prefeito Zé do Carmo, chegou comigo. Uma semana eu viajei. Pessoa maravilhosa. Zé do Carmo. Partiu para o plano espiritual. Deixou um legado de amor, de quantas pessoas ali chorando. Eu estava emocionado. Puxa vida, mas não sabe que há uma continuidade. Então nós precisamos aí aprender com a ciência de Jesus, a ciência espírita, né? Essa coisa do perdão 70 vezes 7 e o amar 70 vezes 7. Qualquer coisa que você fizer, por bem e por mal, 70 vezes 7, se transforma numa trilha de um comportamento. Se eu pegar um cafezinho, fumar um cigarrinho, cafezinho, cigarrinho, cafezinho, cigarrinho, cafezinho, cigarrinho, 70 vezes 7, o que vai acontecer quando eu pegar um cafezinho? Então mal, vou querer fumar. É assim. Isso vale para tudo. Não é diferente para os processos de comportamento mais complexos. Só que assim, nós vamos aos pouquinhos. Então hoje, tem aquela passagem de Jesus, né, que eu gosto muito, que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso está falando, se a gente dissecar isso da forma inversa, faz parte do processo o pecar, o errar, o fazer escolhas. Por isso que Jesus falou lá para as pessoas que queriam agredir, apedrejar, né, a mulher adulta, né? Nós também. Mas era só para ele que ele estava falando lá? A mensagem de Jesus só foi lá 2000 anos e morreu, que não tem nada a ver conosco? Não, tem a ver. Então não dá para ficar julgando o outro porque a gente tem pecado, e também nós precisamos nos perdoar também, porque nós faz parte desse processo aí. Opa! Então a gente termina a nossa reflexão aí para que a gente busque, né? Deixe de buscar o Pokémon, né, lá fora, os inimigos externos, né? Porque todo o processo de libertação está dentro de nós. Nós não precisamos de um sacerdote para conversar, mas um sacerdote, que pode ser um sacerdote espírita, nos momentos de dor, pode nos ajudar a criar consciência, quando a gente faz um atendimento fraterno aqui, quando a gente conversa com um amigo no trabalho, ou vocês, trazendo a sua experiência, ajudando o outro a enxergar e se libertar daquilo. O processo de autoconhecimento, revisitando o dia, vendo o que sai para cima, o que sai para baixo, tentando entender o que faz com que a gente tenha aqueles comportamentos, quais são os gatilhos que tiram a gente do sério. Já falei sobre isso aqui. A gente precisa conhecer quais são os gatilhos, aquele botãozinho que faz com que a gente vire bicho, né? Que aflore dos nossos porões aquela parte que a gente desconhecia. E agora, no mundo de regeneração, quero terminar dizendo isso. O que é mundo de regeneração? É voltar. Gênio, a origem. É voltar à origem nossa para regenerar o que está degenerado. Porque o que está bom não precisa. O que está bom a gente fortalece. Como é que é feito isso dentro do processo? Mundo de regeneração, vai ser tudo mil maravilha. Não, no primeiro momento não. É como se nós estivéssemos abrindo os nossos porões, onde nós entulhamos todas as nossas comportamentos negativos, até aqueles que a gente desconhece, e aqueles pitbulls que nós construímos vêm para a sala. Vem para a sala através de estímulos, né? Aquele mundo de estímulos que a gente está recebendo. Alguém aqui pode falar que os estímulos que a gente recebe da sociedade, do celular, da internet, é a mesma quantidade do que era 30, 40 anos atrás? Vocês se deram conta da quantidade de estímulos que a gente recebe de pessoas, de informação? Para quê? Tudo para tocar em nós os pontos que precisam ser desenvolvidos. Então tá aí.
Libertem-se da culpa. Hoje, como sacerdote, né, do passado, eu vim aqui falar para vocês assim: olha, deixa isso para lá, faz de forma diferente daqui para frente, constrói o teu futuro, o teu presente de forma diferente, se liberte disso. Isso só atrasa a vida. Jesus abençoe a todos vocês, que a gente possa futuramente trazer outra reflexão aqui. Obrigado.